O conhecimento aumentará, mas tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o conhecimento se multiplicará. Existem diferentes explicações fornecidas pelos comentários bíblicos em relação a Daniel, capítulo 12, versículo 4, e cada uma parece ter validade. Todas as interpretações apresentam pontos extremamente convincentes. O objetivo deste sermão é esboçar as duas interpretações principais, permitindo que você tire sua própria conclusão, com base naquela que mais ressoa contigo. A primeira interpretação sugere que a frase "muitos correrão de um lado para outro e o conhecimento se multiplicará" alude aos avanços rápidos nos meios de transporte e ao aumento do progresso tecnológico. Novamente neste vídeo falaremos sobre o final dos tempos. O final do ano está chegando, e as igrejas estão lotadas de profecias falando que você vai vencer, que é vitória na sua vida. Mas você já parou para refletir como está a sua vida com Deus? Já parou para refletir o que você está fazendo perante a presença dele? Se você está o agradando, já parou para pensar se Cristo está voltando? Muitas vezes escutamos a frase "Jesus está voltando" e acabamos banalizando isso e deixando por despercebido. Mas não se enganem, o fim está próximo. E neste vídeo irei provar isso. Não se esqueça de deixar o seu like, engajar este vídeo, pois estou querendo aumentar a frequência dos vídeos, postar mais vezes durante a semana. Se você apoia este trabalho evangelístico na internet, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. A segunda interpretação propõe que a mesma frase indica que muitos se aprofundarão nas Escrituras em sua busca por conhecimento. A maioria dos estudiosos da Bíblia se alinha com essa segunda interpretação. No entanto, exploraremos ambas as interpretações, pois podemos observar elementos de ambas se manifestando no mundo atual. A primeira interpretação deste versículo é que haverá um aumento geral no conhecimento da humanidade, ou seja, haverá uma explosão de conhecimento. Essa crença argumenta que a frase "muitos correrão de um lado para outro e o conhecimento se multiplicará" refere-se às viagens mundiais únicas no tempo do fim, com carros, ônibus, trens, foguetes e aviões, assim como ao aumento do conhecimento físico. A profecia de Daniel afirma que o conhecimento será multiplicado, e essa profecia foi cumprida de várias maneiras. Estamos vivendo em uma era em que a informação é facilmente acessível, e temos mais conhecimento ao alcance das mãos do que nunca. Estamos vivendo em uma época de conhecimento e avanço tecnológico sem precedentes. Os últimos 3.000 anos viram mudanças significativas na forma como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. 100.000 anos antes de Cristo, ferramentas de pedra. O início da engenhosidade humana. 4.000 anos antes de Cristo, a roda revoluciona o transporte e a maquinaria. 800 anos antes de Cristo, o relógio de sol. Nossos primeiros passos na compreensão e medição do tempo. No 6º século depois de Cristo, o moinho de vento, aproveitando a energia do vento para a agricultura na Pérsia. No 9º século depois de Cristo, a pólvora muda para sempre a face da guerra. Em 1441, a imprensa. Começa a comunicação em massa, espalhando o conhecimento como fogo. Nos séculos XV e XVI, o telescópio e o microscópio expandem nossa compreensão do universo. No século XIX, a máquina a vapor impulsiona a revolução industrial e a ferrovia conecta continentes. A lâmpada elétrica ilumina nossas noites e impulsiona mais progressos. O telefone torna possíveis conversas através de vastas distâncias. No século XX, o automóvel redefine o transporte pessoal. A televisão traz entretenimento e informação a cada lar. As armas nucleares são um sombrio lembrete do poder da tecnologia. Poder destrutivo das espaçonaves. A humanidade dá seus primeiros passos no grande desconhecido, a internet conectando o mundo de maneiras anteriormente imaginadas apenas na ficção científica. Computadores pessoais em cada lar passam pela sua própria revolução digital, telefones celulares para comunicação em movimento, biotecnologia do século XXI, modificando a vida no nível fundamental, nanotecnologia trabalhando com as partículas mais minúsculas para fazer grandes mudanças, fusão e fissão explorando novas fronteiras na produção de energia,
Teoria M, aprofundando-se nos mistérios do universo, inteligência artificial, máquinas que podem pensar e aprender. Tecnologias de energia renovável, um passo em direção a um futuro sustentável. Realidade virtual e aumentada, novas dimensões de experiência e interação, blockchain e criptomoedas revolucionando como o valor é armazenado e trocado, CRISPR e edição genética, o poder de reescrever o próprio código da vida, computação quântica processando dados de maneiras fundamentalmente novas, e estamos apenas arranhando a superfície do século XXI. A cada década, o ritmo da inovação parece acelerar. As maravilhas do que o futuro reserva estão além do que a maioria pode imaginar. Conforme mergulhamos mais fundo na primeira interpretação de Daniel, capítulo 12, versículo 4, a profecia indica o aumento do progresso tecnológico e avanços no transporte. Nos encontramos maravilhados com a extensão das realizações humanas e os horizontes crescentes de compreensão. O mundo antigo teria ficado admirado com as maravilhas tecnológicas com as quais nos envolvemos casualmente em nossas vidas cotidianas. Imagine entregar um smartphone a alguém do século XVIII ou até mesmo do século XV. Isso explodiria suas mentes. Essa velocidade de aquisição de conhecimento e inovação não foi meramente linear, foi exponencial. Com cada século que passa, nossos avanços não apenas adicionaram às nossas capacidades, mas as multiplicaram. Pode-se argumentar que a mudança mais significativa começou com a Revolução Industrial, à medida que máquinas começaram a substituir o trabalho manual e a indústria começou a prosperar. O conhecimento começou sua trajetória ascendente. Isso não era apenas sobre aprender novas maneiras de construir e produzir, era sobre entender como o mundo poderia mudar quando a produção fosse aumentada exponencialmente. Cada nova invenção, cada nova ideia construía sobre aquelas que vieram antes, criando um efeito cascata de conhecimento se acumulando sobre conhecimento. O século XX é frequentemente aclamado como um século de inovação sem precedentes. Apenas pense nisso. Em 100 anos, progredimos de carruagens puxadas por cavalos para pousar um homem na Lua. Passamos de simples telegramas para conectividade global à internet. O fato de podermos segurar hoje um dispositivo em nossa palma que possui mais poder computacional do que as máquinas que enviaram o primeiro homem ao espaço, isso é o testemunho da velocidade com que o conhecimento está aumentando. A segunda interpretação de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Pinta uma imagem perspicaz de introspecção espiritual, sugerindo que a busca da humanidade não é apenas atravessar reinos físicos ou acumular conhecimento mundano, mas sim mergulhar profundamente no coração do esclarecimento espiritual. Especialmente nos últimos dias, indivíduos se imergirão nas Escrituras, buscando um entendimento mais profundo e, consequentemente, testemunhando um aumento fenomenal no conhecimento espiritual. Renomados teólogos e estudiosos bíblicos enfatizam que a frase "muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará" não é um aceno metafórico para a rapidez do transporte. Renomados teólogos e estudiosos bíblicos enfatizam que a frase "muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará" não é um aceno metafórico para a rapidez do transporte moderno ou para a progressão da educação mundana. Em vez disso, direciona nosso olhar para uma jornada íntima através da Palavra de Deus. Essa perspectiva sugere que, à medida que os tempos finais se aproximam, haverá um aumento notável de pessoas de Deus mergulhando sinceramente nas Escrituras proféticas em busca de orientação, clareza e visão. De fato, esta interpretação mantém uma realidade inegável. Nunca antes a humanidade demonstrou uma compreensão e apreciação tão profundas da profecia bíblica como testemunhamos em nossa era contemporânea. O reservatório de conhecimento disponível para nossa geração sobre as Escrituras é incomparável na história humana. Curiosamente, o progresso tecnológico mencionado na primeira interpretação desempenha um papel instrumental neste despertar espiritual profundo. A tecnologia avançada notavelmente amplificou nossa capacidade de explorar e compreender as Escrituras. Graças à revolução digital, a Bíblia Sagrada está agora acessível em inúmeras traduções, formatos e plataformas. Quer alguém busque consolo nas páginas tangíveis de um livro, ouça uma versão em áudio durante o trajeto ou navegue por um versículo digital em um smartphone.
A palavra de Deus está sempre presente, esperando para ser descoberta e internalizada. A vasta expansão da internet facilita uma busca rápida e buscas abrangentes nas Escrituras, promovendo comunidades globais de crentes ansiosos para trocar insights, interpretações e testemunhos. Esta era se destaca como um testemunho do acesso sem precedentes da humanidade à sabedoria bíblica. Encontramo-nos em uma era dourada onde compreender a palavra de Deus com clareza e profundidade aprimoradas tornou-se uma realidade tangível. Uma infinidade de recursos, desde comentários até sermões online, nos convidam a mergulhar mais profundamente nos textos sagrados, desvendando os mistérios de passagens proféticas e obtendo uma visão mais clara do plano divino de Deus para a criação. Enquanto a aceleração da tecnologia sem dúvida fortaleceu esse renascimento espiritual, seria negligente ignorar o papel primordial do Espírito Santo. É essa essência divina que ilumina nossos corações e mentes, concedendo-nos a sabedoria para discernir e internalizar os ensinamentos profundos das Escrituras. Pode surpreendê-lo, no entanto, você sabia que você e eu temos mais informações sobre Deus do que os apóstolos? Você sabia que você e eu temos mais conhecimento de Deus do que o apóstolo Paulo? Sabemos com certeza que Paulo escreveu pelo menos 13 cartas que estão incluídas no Novo Testamento. No entanto, Paulo não teve a oportunidade de ler o livro do Apocalipse, mas você e eu podemos, neste momento, abrir o livro do Apocalipse e pesquisar as Escrituras. A Bíblia está ao alcance das suas mãos, com literalmente milhares de comentários e centenas de versões da Bíblia disponíveis. Isso é tão diferente de qualquer outro momento na história da humanidade. Temos acesso a cada versículo da Bíblia, sendo dissecado e analisado por pessoas que passam suas vidas inteiras lendo a Bíblia. O conhecimento aumentará, e como aumentou, quer dizer, você nem precisa ler a Bíblia. Você pode estar no chuveiro ouvindo a palavra de Deus, pode estar no carro ouvindo a Bíblia sendo lida para você, pode estar fazendo outras coisas e ainda assim ouvir e aprender sobre a palavra de Deus. Alguns de vocês que estão me ouvindo agora podem até estar fazendo outras coisas enquanto ouvem, mas ainda estão aprendendo sobre a palavra de Deus. Se você é jovem na sua fé, na minha geração, teria que esperar até a próxima vez que fosse à igreja para aprender mais sobre a Bíblia. Mas agora você tem acesso a diferentes pastores e seus ensinamentos na internet. Em outras palavras, as pessoas estarão em busca de respostas, quererão saber mais sobre o que está por vir. Desejarão encontrar respostas e saber o que acontecerá no futuro. Elas vão querer saber sobre o fim dos tempos, e como resultado, as pessoas começarão a entender cada vez mais a Bíblia. Nunca antes na história tivemos tanto acesso ao conhecimento bíblico. E somos abençoados por viver em uma época em que podemos estudar e entender a palavra de Deus com maior clareza e profundidade. Temos acesso a recursos que nos ajudam a mergulhar mais fundo nas Escrituras, explorar as passagens proféticas e obter uma compreensão maior do plano de Deus para o mundo. Embora os avanços tecnológicos tenham desempenhado um papel nesse aumento do conhecimento, é, em última instância, o trabalho do Espírito Santo que nos permite entender e interpretar a palavra de Deus. Ao buscar a verdade por meio da oração e do estudo, o Espírito nos guia, dando-nos discernimento e compreensão que nunca poderíamos alcançar por conta própria. As pessoas tendem a ver o anticristo como um homem que aparecerá no futuro. Para muitas pessoas, o anticristo se apresentará no cenário mundial e conquistará o mundo para si. No entanto, isso não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos mostra em várias passagens que o mundo já está sendo preparado para a sua chegada, para sua ascensão ao poder, para sua adoração, para seu sinal. 1 João 4, versículo 3 diz: "E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e, presentemente, já está no mundo." Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, fala sobre o mistério da iniquidade que já está em ação, mas que será revelado no devido tempo. O texto fala sobre o surgimento do anticristo e como esse evento já está em andamento no mundo, mas está sendo contido temporariamente para que o mundo não seja tão malévolo quanto poderia ser. O autor menciona que o restrainer, aquele que contém, está atualmente ativo, impedindo o avanço do mistério da iniquidade. No entanto, o autor observa mudanças significativas no mundo,
nas últimas 2 décadas, sugerindo que esse restrainer pode estar sendo gradualmente removido. O autor destaca as transformações culturais desde o ano 2000, comparando-as com as mudanças entre 1980 e 2000, enfatizando uma diferença notável. Há uma preocupação expressa sobre a aparente ascensão do mistério da iniquidade, exemplificada por eventos como uma apresentação musical que o autor considera extremamente satânica e impulsionada pela imoralidade sexual. O texto menciona a leitura de notícias e a observação de um show de premiação musical, onde um artista se apresentou de maneira considerada satânica. O autor expressa surpresa com a reação positiva de milhares de pessoas, contrastando com uma época anterior em que a associação com o diabo era evitada, até mesmo por aqueles que não eram cristãos. Há uma conexão feita com a passagem bíblica 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, que fala sobre o mistério da iniquidade já em ação, mas sendo contido até ser removido. O autor conclui ressaltando que estamos nos aproximando do precipício desse mistério da iniquidade, testemunhando o surgimento da Igreja Global do Anticristo e vivendo em uma geração que inverte os conceitos de bem e mal, assim como mencionado no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. O texto também menciona a profecia de Apocalipse, capítulo 13, indicando a aceitação crescente do homem do pecado quando ele chegar, referindo-se à marca na mão ou na testa e suas implicações econômicas. O autor destaca a importância de compreender o número da besta como uma forma de sabedoria. Em resumo, o texto aborda preocupações sobre eventos atuais e mudanças culturais que o autor associa ao mistério da iniquidade e à proximidade do surgimento do Anticristo, fazendo referências a passagens bíblicas para enfatizar essas preocupações. O número dele é 666, e muitas pessoas se perguntam como alguém pode aceitar a marca da besta quando ela chegar. Como alguém pode escolher voluntariamente aceitar uma marca sobre a qual fomos avisados? Sim, uma das razões é a decepção. O falso profeta e o anticristo, conforme Apocalipse 13:14, enganam aqueles que não foram convertidos e habitam a terra, fazendo-os acreditar nele por meio dos sinais que ele recebe de Satanás para realizar na presença da primeira besta. Ele diz aos que habitam na terra para fazerem uma imagem da besta, que foi ferida fatalmente pela espada e voltou à vida. Outra razão é a coerção. Sem a marca ninguém pode comprar ou vender. No passado, discutimos essas 2 razões, a decepção e a coerção. No entanto, uma razão que não discutimos é que o mundo estará preparado para a marca. Veja isso desta perspectiva. O mundo em que vivemos ignora abertamente a palavra de Deus. Permita-me dar um exemplo prático. Por exemplo, a cultura deste mundo flerta com a ideia de Satanás, romantiza Satanás e até o retrata de alguma forma de maneira positiva. No entanto, na palavra de Deus, somos repetidamente alertados sobre Satanás. Efésios 4:27 diz: "Não deis lugar ao diabo", e Tiago 4, verso 7 nos instrui a resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. 1 Pedro 5:8 adverte: "Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar." Eu poderia citar mais e mais versículos bíblicos onde somos advertidos repetidamente sobre Satanás. No entanto, o mundo ignora esses avisos e romantiza Satanás na música ou até o exalta em filmes. Agora, quero que você pense. Se o mundo pode ignorar a palavra de Deus sobre Satanás, por que você acha que o mundo ouvirá a palavra de Deus sobre o Anticristo e sua marca quando ele chegar? Uma geração de pessoas que chama o bem de mal e o mal de bem. Muitas pessoas têm os ouvidos e as mentes fechados para Deus. Elas não estão ouvindo a Deus, não querem ouvir a Deus, e algumas pessoas nunca ouvirão a Deus. O mundo tem muitos equívocos sobre o diabo, um dos quais é que ele estará no comando no inferno. O mundo o retrata como se tivesse um tempo muito divertido com seus meninos, os demônios no inferno aumentando a temperatura, percorrendo os corredores do inferno, atormentando pessoas que não estão nas Escrituras. Ninguém, absolutamente ninguém, sofrerá no inferno como o diabo. Ele não estará no controle. Mateus 25:41 nos ensina que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. 2 Tessalonicenses 2, verso 7, diz que o mistério da iniquidade já está em ação.
Somente aquele que agora restringe continuará a fazê-lo até que seja removido do caminho. Quem está restringindo agora é ninguém menos que o Espírito Santo, mas parece que ele está sendo retirado lentamente, mas certamente. Em outras palavras, o que 2 Tessalonicenses 2 versos 6 e 7 está dizendo é que as forças que trariam o anticristo ao poder estão ansiosas para estabelecer seu reino ímpio, mas atualmente estão sendo contidas. Quando o anticristo chegar, ele não precisará de 50, 60 anos para se preparar para seu reino. Não, a Bíblia é clara. Há forças no reino espiritual impulsionando os corações dos homens, preparando o mundo para sua chegada. Quando você assiste a esses programas de premiação, cerimônias ou alguns desses filmes e videoclipes, saiba que há forças espirituais em ação. A Bíblia é clara. Há forças no reino espiritual impulsionando os corações dos homens, preparando o mundo para sua chegada, moldando seus corações para ele. Isso é o que está acontecendo no mundo espiritual agora. Existem espíritos aproximando as pessoas da marca, aproximando o mundo do domínio do anticristo. A verdade é que, no cerne, as pessoas estão começando a mudar. A sociedade está se tornando cada vez mais anti-Deus, cada vez mais anti-Bíblia. Isso é exatamente o que o anticristo desejaria encontrar. Desperte, povo de Deus, desperte, povo de Deus. Apenas desperte. Não acham que estamos passando por um ensaio para o domínio do anticristo? Discernam o que está acontecendo no mundo. Percebam como o avanço da tecnologia nos empurra cada vez mais para um mundo onde, sem a marca, nenhum homem ou mulher poderá comprar ou vender. A escrita está na parede. Olhem para suas Bíblias e olhem para o mundo, e verão que estamos vivendo no livro de Apocalipse que estamos presenciando. É o surgimento da Igreja Global do Anticristo. A Revelação 13, versos 16 ao 18, nos revela que, independentemente de sua raça, classe social ou situação financeira, será obrigatório aceitar a marca antes de qualquer transação financeira. Isso significa que as pessoas não terão escolha a não ser aceitar a marca, pois será a única maneira pela qual poderão comprar ou vender. Então, aqueles que não tiverem a marca serão completamente diferentes da multidão que a possui na testa ou na mão direita, com o número 666. Acredito que o mundo está se preparando para vivenciar a próxima fase dos eventos do Apocalipse, que é o arrebatamento. Não é o momento para um crente se descuidar. O que estamos vendo em nossa nação e ambiente não é uma coincidência. Devemos nos preparar para o arrebatamento dos santos. Além disso, nenhum crente deve se conformar com as tendências atuais e eventos mundiais. Devemos discernir que as Escrituras estão se cumprindo, como já indicado em Apocalipse 14, versos 9 e 10, onde o terceiro anjo adverte sobre adorar a besta e receber sua marca. Neste contexto, é importante lembrar constantemente aos crentes que o retorno do Senhor é iminente. Devemos mostrar ao mundo que somos filhos da luz nesta temporada. Como crente, não devemos ter vergonha de nos associar a Cristo onde quer que estejamos. Devemos ser ousados, fazendo o que é certo e corajosos ao pregar o Evangelho, sem nos importarmos se seremos aceitos ou não. Já há um aviso de que aqueles que aceitarem a marca sofrerão a ira eterna de Deus. Enquanto vivemos cada dia de nossas vidas esperando o retorno do Senhor, também devemos proclamar o Evangelho de Cristo, que tem o poder de salvar as pessoas da destruição eterna. A marca da besta está chegando, e as pessoas já estão preparando-se para isso. As Escrituras ricas e resolutas se apresentam diante de nós como um mapa, uma navegação divina pelos tempos tumultuados que sinalizam o fim da história humana. Hoje, mergulhamos profundamente no coração da profecia, examinando os sinais inconfundíveis e as provas irrefutáveis de que os tempos finais não estão apenas se aproximando, eles estão aqui. Desvendaremos os mistérios do texto sagrado, alinhando as peças do quebra-cabeça profético, estabelecendo conexões desde as profecias precisas de Daniel até as severas advertências de Jesus e a visão apostólica de Paulo. Desvendaremos os mistérios do texto sagrado, alinhando as peças do quebra-cabeça profético, estabelecendo conexões desde as profecias precisas de Daniel até as severas advertências de Jesus e a visão apostólica de Paulo. Não somos apenas leitores da profecia, mas participantes ativos de uma sequência divina de eventos que está se desdobrando rapidamente.
nosso foco se volta para o templo, uma figura central na profecia dos tempos finais, uma estrutura de profundo significado espiritual, cujo papel é crucial e cuja presença é necessária. Este terceiro templo está vinculado à segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois o anticristo se declarará como Deus neste templo do qual falamos hoje, um ato que precede diretamente a segunda vinda de Jesus Cristo. O retorno de Jesus então produzirá aos pés do anticristo o estabelecimento do reino de Deus na terra e o cumprimento da profecia bíblica. À medida que navegamos pelas Escrituras, façamos isso com corações abertos e mentes discernentes, prontos para ver, entender e permanecer firmes na fé, pois os capítulos finais da história se desdobram diante de nossos olhos. A história, em sua grande tapeçaria e design intricado, não se manifesta como uma série de ocorrências acidentais ou arbitrárias. Ela se desdobra como uma narrativa perfeitamente elaborada, uma série divina de eventos com um início claro, uma trajetória intencional e uma conclusão inevitável. Cada evento, cada momento no tempo, está intrincadamente entrelaçado em um plano soberano maior, ordenado pelo Deus Todo-Poderoso. Os eventos que ocorrem ao redor do nosso mundo, os eventos globais que marcam nossos dias, estão longe de serem caóticos ou aleatórios. São passos deliberados ao longo de um caminho predeterminado. A história está avançando ao longo de uma linha. Houve um começo e haverá um fim. Deus tem a história em um cronograma. A Bíblia atesta isso. A Bíblia nos assegura dessa realidade, de que estamos avançando ao longo de uma linha do tempo de eventos proféticos agendados, agora dentro dessa linha do tempo e dentro das Escrituras. Particularmente vemos, repetidas vezes na escatologia cristã, um templo aparecendo. Esse templo se torna um jogador central na narrativa dos tempos finais, um ponto focal de antecipação e advertência. Os textos proféticos apontam para um momento em que o templo se erguerá novamente em Jerusalém, servindo tanto como um cumprimento da profecia, quanto como um catalisador para eventos que se desenrolam. O reaparecimento do templo nos tempos finais não é uma mera recorrência histórica. É um encontro divino, um momento crucial no plano redentor de Deus. Enquanto nos encontramos vivendo à sombra dessas promessas proféticas, o papel do templo nos eventos em desdobramento da história torna-se cada vez mais evidente. De acordo com a escatologia cristã, espera-se que o terceiro templo seja construído no Monte do Templo, em Jerusalém. O Monte do Templo é um local de profundo significado para os cristãos e judeus. Vamos nos concentrar nos eventos históricos que cercam o templo, começando com o primeiro templo, o Templo de Salomão. O primeiro templo, o Templo de Salomão, foi construído pelo sábio rei Salomão, filho do rei Davi, em Jerusalém, em um empreendimento que durou 7 anos, 1 Reis 6, verso 1. No ano 480, após os israelitas saírem do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no 2º mês, Ziv, ele começou a construir o Templo do Senhor. Foi um projeto extravagante, utilizando materiais como o cedro do Líbano e artesãos habilidosos. A importância do primeiro templo foi central para a vida religiosa da antiga Israel, abrigando a Arca da Aliança, servindo como local principal para sacrifícios e festivais e simbolizando a presença de Deus entre seu povo. Em 516 e 517 a.C., os babilônios, sob o rei Nabucodonosor, destruíram o Templo de Salomão durante o cerco de Jerusalém, marcando um evento catastrófico na história judaica e levando ao exílio babilônico. O segundo templo, conhecido como o Templo de Zorobabel, foi reconstruído pelos judeus após o retorno do exílio babilônico, sendo concluído por volta de 516 a.C. No entanto, este segundo templo era modesto em comparação com a grandiosa estrutura de Salomão. O rei Herodes, o Grande, iniciou um grande projeto de renovação e expansão por volta de 20 a.C., transformando o segundo templo em um edifício magnífico. Este foi o templo que existia durante o tempo de Jesus. Jesus interagiu extensivamente com o segundo templo, sendo apresentado lá como um infante, debatendo com estudiosos aos 12 anos e purificando o templo 2 vezes. Durante seu ministério, ao expulsar os cambistas e comerciantes, as ações de Jesus no templo estavam carregadas de significado profético.
Sua purificação do templo apontava para a necessidade de renovação espiritual e pureza. Ele também profetizou a eventual destruição do templo em Mateus 24:12. Em 70 d.C., os romanos liderados por Tito destruíram o segundo templo como resultado da guerra judaico-romana. Esse evento foi o cumprimento da profecia de Jesus e marcou um momento crucial na história judaica. Agora, minhas perguntas para você hoje são: os eventos ocorrendo no mundo hoje estão nos conduzindo para a construção do terceiro templo? Permita-me elaborar sobre a significância do terceiro templo, um cumprimento da profecia, uma confirmação profética. A construção do terceiro templo é vista como um cumprimento direto da profecia bíblica, especialmente aquelas em Daniel 9:27 e Mateus 24:15, onde um lugar sagrado ou templo é mencionado no contexto dos eventos do fim dos tempos. Ver essa profecia se cumprir confirmaria a confiabilidade da Bíblia e a certeza dos planos de Deus. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição decretada caia sobre ele. Daniel 9:27. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus 24:15. 2 Tessalonicenses 2, verso 4 diz: Ele se oporá e se exaltará acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de modo que se assentará no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Observar essas profecias, se desdobrando em tempo real, ofereceria evidências irrefutáveis tanto para os crentes quanto para os céticos da narrativa divina em jogo, fortalecendo a crença no controle supremo de Deus e na realização iminente de seu reino na terra. Essa confirmação profética serviria como um chamado claro, anunciando a chegada de eventos escatológicos cruciais e enfatizando a necessidade de preparo espiritual e vigilância em antecipação à segunda vinda de Cristo é um sinal dos tempos. A construção do templo serve como um marco crítico para os crentes, indicando que o fim dos tempos está realmente próximo e que o retorno de Cristo é iminente. Dois eventos cruciais associados a isso são a manifestação do Anticristo e a abominação da desolação, que envolve a profanação do templo. O terceiro templo está profetizado para ser profanado pelo Anticristo, que se proclamará Deus. Esse ato de blasfêmia, conhecido como a abominação da desolação, é um evento-chave nas narrativas escatológicas, marcando um momento crucial no período de tribulação. Há uma facção de intérpretes e estudiosos que argumenta que a profecia sobre a abominação da desolação, conforme retratada em Daniel 9, teve seu cumprimento na figura histórica de Antíoco Epifânio. Eles afirmam que sua notória profanação do templo judaico e sua severa perseguição ao povo judeu durante o segundo século correspondem à imagética profética apresentada na visão de Daniel. No entanto, uma análise cuidadosa de Mateus 24 revela um importante esclarecimento feito por Jesus Cristo. Nesse trecho, Jesus faz referência explícita à abominação da desolação como um evento iminente, prestes a acontecer nos últimos tempos, especificamente durante a grande tribulação. Ao fazer isso, ele estabelece uma clara distinção entre eventos históricos passados e o cumprimento futuro da profecia, indicando que a verdadeira realização da visão de Daniel está à frente no cronograma escatológico. Esse ato blasfemo serve como um alerta para os crentes, cumprindo as advertências de Jesus nos evangelhos, instigando-os a compreender os tempos e permanecer firmes em sua fé. Ao reunir esses versículos, fica claro que a existência do templo é profética. Antes dos eventos do fim dos tempos se desdobrarem, um templo deve estar presente para servir como pano de fundo para esses eventos profundos. Seu papel é crucial na grande narrativa de Deus. O conceito de construir um templo no cenário político atual parece quase inconcebível, dadas as complexidades. A diplomacia internacional, as tensões regionais, as diferenças religiosas e os contextos históricos profundamente enraizados tornam tal empreendimento repleto de desafios. Pode-se questionar como, em um mundo tão interconectado e atento às nuances da política global como o nosso, um templo poderia ser construído sem desencadear uma série de conflitos.
A Bíblia deixa claro que um terceiro templo será construído, sendo um dos maiores sinais de que os tempos finais estão próximos o início da construção deste terceiro templo. Quando virmos o terceiro templo sendo construído, podemos ter certeza de que o fim dos dias está muito próximo. A construção do templo representa um farol inconfundível, sinalizando a chegada de um tempo há muito anunciado. Sua imponente presença não será apenas uma maravilha arquitetônica, mas sim um marco espiritual indicando que a narrativa da existência humana está rapidamente se aproximando de seu clímax. Para os crentes e aqueles familiarizados com as escrituras proféticas, a estrutura crescente do templo será tanto uma confirmação da profecia bíblica quanto um solene lembrete dos julgamentos iminentes. O reinado do Anticristo marcará um período de transformação profunda. Enquanto muitos serão fascinados por seu carisma, poder, decepção e falsas promessas, aqueles familiarizados com as escrituras sagradas reconhecerão seu domínio como uma fase crucial no desdobramento da saga dos tempos finais. Seu domínio se estenderá por continentes, influenciando nações e líderes, consolidando o poder de maneiras tanto evidentes quanto insidiosas. Sua aura cativará muitos, levando-os por caminhos que antes pareciam inimagináveis. No entanto, sob esta fachada de charme e autoridade, haverá uma teia de enganos, manipulação e uma malévola ânsia por ser adorado. Graças a Deus, o arrebatamento da igreja terá ocorrido, um evento monumental que ressoará através do reino espiritual. 1 Coríntios 15, versos 51 e 52 diz: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17 também está escrito: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O próprio Senhor descerá dos céus com um comando alto, com a voz do arcanjo e com a chamada da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A primeira metade da tribulação será um período de convulsões sem precedentes, desastres naturais, colapsos sociais e desespero generalizado que envolverá o mundo. Este período, embora intensamente desafiador, é apenas o prelúdio para eventos ainda mais graves. No entanto, é durante esses tempos difíceis que Deus irá a extremos extraordinários para trazer as pessoas a Cristo. Em meio ao caos, haverá uma oportunidade, uma janela de graça. A narrativa não trata apenas de condenação e retribuição. Ela destaca uma verdade fundamental de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a salvação permanece ao alcance. Deus enviará as duas testemunhas. Deus enviará os 3 anjos, todos os quais pregarão o Evangelho. Aqui temos algo em comum, algo que nunca aconteceu antes na história da humanidade. Nunca na história da humanidade os anjos foram vistos voando. 3 anjos voam pelo céu, cada um deles proclamando suas mensagens. Um traz o Evangelho e um apelo para adorar a Deus. O segundo anuncia a queda da Babilônia. E o terceiro adverte sobre a ira de Deus, sobre todos que adoram a besta, e tem sua marca sobre eles. Quando o mundo está em sua última queda, e o anticristo e o falso profeta estão em destaque, Deus vai a extremos incomuns, a comprimentos que nunca antes foram percorridos, para advertir o mundo. Ele adverte a geração final a temer a Deus e dar-lhe glória, porque a hora do seu julgamento chegou, e a adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes de água. Curiosamente, o terceiro anjo adverte a humanidade para não receber a marca da besta. O anúncio deste terceiro anjo adverte que um destino terrível aguarda aqueles que persistem em adorar o anticristo. Este anjo destaca a conexão entre adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão. Em outras palavras, tomar a marca da besta será uma declaração de adoração. Ninguém por acidente irá aceitar a marca da besta, pois isso tornará clara a conexão entre adorar a besta e receber a marca. Vemos mais uma vez Deus,
em sua grande graça e misericórdia, chamando os pecadores ao arrependimento na última hora, ou enfrentarão o terrível juízo do anticristo. Aqueles que beberam o vinho da prostituta, das paixões de sua imoralidade, também beberão o vinho da ira de Deus. Beber o vinho da ira de Deus é experimentar sua ira. Então, quem são esses anjos e qual mensagem eles trazem à terra? Esses anjos não são simples anjos comuns, mas são 3 anjos especiais enviados por Deus para entregar uma mensagem crucial às pessoas na terra. O primeiro anjo vem proclamar o Evangelho eterno, chamando todas as pessoas a temerem e adorarem a Deus. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Então vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. A coisa maravilhosa é que este anjo voará pelo céu, perto o suficiente da terra, para ser visto e ouvido por toda a humanidade. Não sabemos como Deus organizou isso, mas o anjo será capaz de pregar o Evangelho eterno e se comunicar em todas as línguas, superando barreiras linguísticas. É possível que este anjo seja capaz de falar a língua nativa do país sobre o qual está voando naquele momento. Possivelmente, se estiver voando sobre a França, falará francês. Se estiver voando sobre Portugal, falará português. Não conhecemos os detalhes específicos, mas sabemos com certeza que este anjo será capaz de se comunicar com todos. Este anjo proclama o Evangelho de Deus a todos na terra, independentemente de tribo, raça e status. O anjo lembra os habitantes da terra do juízo iminente e os instrui a adorar e temer o Senhor, pois somente Ele deve ser glorificado e adorado. Ele deixou claro em Êxodo 20, verso 3, que não devemos adorar nenhum outro Deus, de nenhuma forma, para qualquer que seja a razão. Mas a mensagem dele chama todos a reconhecer Deus como o Criador do universo e aquele que merece nossa adoração e obediência. A primeira mensagem do anjo não é apenas um chamado à adoração e ao temor a Deus, mas também um convite para receber a salvação que vem pela fé em Jesus Cristo. Um chamado para temer o Senhor é um chamado para obedecer a Ele, evitar o pecado, andar em sua vontade, viver na retidão e fazer tudo o que o agrada. Este anjo proclama em alta voz que a hora do julgamento chegou, e esta mensagem de julgamento será ouvida por muitos ao redor do mundo. Uma grande multidão virá a conhecer Cristo como Salvador durante este período, pois o julgamento de Deus é tão evidente na terra durante este tempo da grande tribulação. Não é surpresa que a multidão dos salvos através da grande tribulação clame a Deus, pois Ele dará repetidas oportunidades aos pecadores para se arrependerem. Enquanto o mundo está em seu pior estado e o anticristo está no auge de seu poder, Deus enviará seus 2 testemunhos, enviará esses 3 anjos dos quais falamos hoje, e todos eles advertirão os pecadores e os chamarão ao arrependimento. Se as pessoas persistirem em seus caminhos pecaminosos e até mesmo persistirem em rejeitar a mensagem do Evangelho, enquanto veem literalmente o livro do Apocalipse se desdobrando diante de seus próprios olhos, então não terão ninguém além de si mesmas para culpar pela eternidade.